Olá pessoal, hoje é dia 2 de agosto de 2026. Estamos aqui com o nosso livro Café com Deus Pai, Porções Diárias de Renovação, do Júnior Rostirola. O título do devocional de hoje é Confie no Deus da Provisão. Lá em Levítico, capítulo 25, versículo 4, diz o seguinte: Mas no sétimo ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Entrando no que o Júnior escreveu para a gente aqui, diz o seguinte: Existem alguns princípios que Deus estabeleceu para regar o mundo físico, e nós precisamos estar atentos a eles para que nos posicionemos em obediência a Deus e tenhamos o cumprimento das suas promessas em nossa vida. A provisão de Deus em nossa vida não está atrelada ao nosso esforço, à nossa capacidade, às nossas habilidades em si, mas sim à nossa postura de obediência e confiança no que Ele determinou. Permita-me compartilhar o testemunho de uma mulher cristã. Em determinado momento de sua vida, acreditei na mentira que a empresa que eu e meu esposo estávamos gerindo era a provisão da nossa casa. Sim, era verdade que essa empresa era o meio de provisão. Entretanto, chegou o dia em que percebi que, na verdade, éramos apenas os gestores. Quem realmente provia e abençoava era o Deus provedor. Ó Jeová Jiré. Talvez essa palavra soe sem sentido aos seus ouvidos. Em primeiro momento, mas absolutamente tudo, quem provê e de maneira especial é Deus. Esse entendimento transformou a minha vida e me permitiu experimentar mais intensamente a provisão do Pai e a plenitude que Ele tem para mim. Criamos no nosso Deus provedor, Ele quer prover em nossa vida. Para que isso aconteça, precisamos nos posicionar em obediência e fidelidade. Sim, acredite independentemente da circunstância, é Ele quem provê todas as nossas necessidades. Seja em que área for, decida apenas obedecer, confiar e descansar no Pai, e contar com a sua provisão. Amém. A obediência gera recompensa. Essa é a nossa frase de destaque de hoje. O devocional de hoje é o 214. A leitura bíblica recomendada é o Jó capítulo 23. E a palavra-chave é confiança. Então aqui traz uma reflexão, né? Gerada no entendimento que tudo que a gente tem é Deus que deu pra gente, né? E até aqui no testemunho que ele traz, né? A empresa que eles estavam administrando, a empresa que não era deles, era de Deus, né? Deus que deu para eles. E a partir do momento que eles começaram a ter essa visão de que a empresa não era deles, que era Deus que estava provendo e eles estavam apenas administrando, eles começaram a ter uma visão diferente, né? E eu acho que é muito isso, né? Muito até na empresa que eu trabalho ali, né? Se a gente parar para pensar, uma empresa de 600 e poucas pessoas, quantas famílias dependem daquela empresa, né? Então tem muita mão de Deus ali, né? Então pense quantas famílias aquela empresa está sustentando, né? Então os gestores, os diretores daquela empresa ali, eles acabam tendo muito que ser guiado por Deus, né? Para que tomem as decisões certas e para que continue cada vez prosperando mais aquela empresa e de repente ajudando até mais famílias, né? Então é muito nisso. De repente você também trabalha numa empresa aí que também passa por isso, né? É uma visão interessante se a gente parar para ver, né? E as empresas, às vezes, elas são mais para abençoar mais famílias e não só para abençoar aquela família em si que é a proprietária, né? Proprietária, entre aspas, porque aqui a gente sabe que, querendo ou não, tudo é de Deus, né? Se a gente tem alguma coisa, foi Deus que deu pra gente e a gente tá apenas cuidando daquela coisa, né? Às vezes a gente se apega muito, mas a gente não deve se apegar aos bens materiais, né? A gente tem que aproveitar eles e entender que é uma bênção que Deus deu pra gente, né? E usar como uma bênção, né? Para passar para frente, né? É isso, vamos ler então o capítulo 23 de Jó. Jó anseia poder falar com Deus. Diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu: Até o presente momento reclamo com revolta e amargura. Apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre a minha vida. Se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então eu chegaria ao seu tribunal. Eu lhe apresentaria a minha causa e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo. Penso que não me acusaria de nada. Ali o homem íntegro pleitearia com ele, eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Entretanto, se busco no Oriente, lá ele não está. Se parto para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando ele está agindo no Norte, não consigo enxergar. Quando suas ações ocorrem no Sul, nem a sombra dele me é possível perceber. Todavia, ele
conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como o ouro refinado. Os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apertei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decidi fazer e realiza quando deseja. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Por esse motivo, fico apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Deus fez o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Contudo, as provações não me fizeram calar, e as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam me silenciar. Então é isso, esse é o capítulo 23, né? Jó deixando bem claro que gostaria de poder falar com Deus, né? Para entender tudo aquilo que ele está passando, né? E mesmo assim ele reafirma aqui que ele sempre seguiu o caminho de Deus, né? Sempre foi correto. Por isso que ele está querendo ter esse encontro com Deus para entender o que está acontecendo com ele, né? Isso é muito bom saber que a gente não desvia do caminho do Senhor, né? Que a gente sempre tá firme e às vezes acontecem as coisas erradas e erradas entre aspas, né? Acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse, né? E aí a gente fica pensando, mas tô sempre seguindo o caminho do Senhor, sempre fazendo as coisas corretas, sempre obedecendo os mandamentos e tá acontecendo essas coisas na minha vida. Mas na verdade é porque Deus tá te dando um caminho melhor para você trilhar, né? Você às vezes até tá usando de coisas que são pesadas, são difíceis de você executar, mas que ele tá te deixando mais forte, né? Para que você consiga ser cada vez mais forte para conseguir alçar voos maiores, né? No futuro, né? Coisas, você tá mais preparado para coisas mais difíceis, né? De fazer. Normalmente coisas mais difíceis, principalmente pensando se a gente pensar em dinheiro, os trabalhos que mais remuneram são aqueles mais difíceis, né? Que poucas pessoas conseguem executar, então tem uma remuneração melhor, né? Então às vezes é nesse sentido, né, que a gente está sendo preparado. Mas é isso, fiquem com Deus, se Deus quiser amanhã tem vídeo novo aí. Abraço pessoal, valeu!